Vânia, por Mavian, por Joel e por Raíssa. Bem, como título do nosso trabalho, nós escolhemos Inclusão e Multiculturalismo, trazendo o mundo para a sala de aula. Bem, o Programa de Educação Inclusiva do Ministério da Educação do Brasil de 2004 define como sendo uma escola inclusiva aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um dos seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade, respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Ou seja, a escola, quando ela aceita esses alunos com necessidades, ela tem que estar capacitadas para acompanhar o desenvolvimento desses alunos. Não basta trazer esses alunos se a escola não tem capacidade de desenvolver o seu cognitivo. Bem, ao contrário do que se imagina, a educação inclusiva ela tem o seu início bem no início da história. Temos que as primeiras escolas especializadas para pessoas com necessidades especiais, ela ocorre no início do Império. As duas primeiras escolas que foram criadas o Instituto dos Cegos, em 1854, e a segunda foi o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ambas funcionam ainda hoje no Rio de Janeiro. Temos que no século XX é criado o Instituto Pestanazzoli, que é voltado a pessoas com deficiências mentais. Depois a criação do primeiro centro de atendimento a pessoas superdotadas e também tem a criação da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que é a PAI, sendo que esse ainda hoje nós temos lá em Salvador uma dessas associações. Bem, a Convenção de Guatemala é uma convenção que ela ocorre em 1999 e ela tem um marco muito importante no que se tem de inclusão no Brasil. Ela impulsiona a inclusão dentro do Brasil. Essa convenção ela afirma que as pessoas com deficiências têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas. Ou seja, essa convenção ela vem para igualar as pessoas com deficiências, já que até então tinha essa mentalidade, uma dualidade entre o que era normal e anormal. E com essa convenção, todos são postos como os normais para a sociedade. Bem, aqui são algumas leis que nós temos no Brasil, voltadas para pessoas com deficiências. A lei de 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela garantia a educação a todas as pessoas excepcionais, mas especialmente nas escolas tidas como normais. Só que, infelizmente, isso aqui ficou só na teoria, pois nesse momento não há uma intervenção do Estado para que essas escolas passem a realmente estar capazes de aceitar esses alunos com necessidades especiais. No ano de 1988, a Constituição Federal ela vem com o objetivo de promover o bem-estar de todos, sem preconceitos. E sendo que aqui também busca-se garantir a igualdade de todos, acesso e permanência na escola. E temos ali também a Política Nacional de Educação Especial, que é de 1994, que orienta o processo de integração institucional, que condiciona o acesso às classes comuns de alunos regulares. Bem, aqui são algumas características do que seria uma escola inclusiva. Trouxemos as principais, sobre as que esses temas foram apresentados por outros grupos. Numa escola inclusiva, o aluno ele é o foco, ele é o centro das atenções. Sendo que a escola ela não deve querer que esse aluno ele se adeque à estrutura da escola. A escola deve procurar se estruturar para atender as necessidades desse aluno, sendo que esse aluno deve desenvolver as suas potencialidades, mesmo com a sua deficiência. A escola inclusiva, ela, como eu acabei de falar, ela tem que respeitar a potencialidade de cada um, Não deve haver nenhuma forma de preconceito desse aluno, independente de qual seja a sua deficiência. E também não se pode fazer uma escola inclusiva se não tem a participação de todos. Participação de todos, como eu falo, não só os membros da sociedade escolar, como também pais e a sociedade. Todos esses fazem necessários para se ter uma escola inclusiva. Bem, aqui é o gráfico que nós trouxemos, no qual, no Brasil, nós temos que anualmente é feito um diagnóstico de qual é a situação da inclusão de alunos com necessidades às escolas normais. Essa primeira curva aqui de azul, ela traz o número de matrículas feitas de alunos com deficiências em redes de escolas especializadas, para o seu atendimento. E, em verde, nós temos a curva de alunos com necessidades especiais que são inseridos e matriculados em escolas
ditas por normais. E observa-se que, de 1988 até 2006, basicamente houve uma paridade entre essas duas curvas, ou seja, há um crescimento de 640% do número de pessoas com deficientes em redes de escolas ditas por normais. Bem, nos últimos anos, o governo brasileiro tem criado alguns projetos com a finalidade de estruturar essas escolas de ensino regular para que elas possam estar recebendo esses alunos portadores de deficiência. Entre esses dois projetos, nós podemos citar as salas com recursos multifuncionais, que são salas que possuem todo o equipamento pedagógico necessário e um profissional capacitado, que é inserido numa escola de ensino regular para estar dando todo o suporte necessário a esses alunos. Um outro projeto é a criação de centros de apoio pedagógico, que são centros também que possuem toda a estrutura pedagógica necessária, com material especializado e profissionais capacitados, e também dão suporte a esses alunos portadores de deficiência, não só suporte pedagógico, mas também suporte psicológico a esses alunos, a família, e também realiza cursos de capacitação nessa área de educação inclusiva, especial para os alunos, para os professores que ensinam esses alunos nas escolas regulares. Aqui nós temos apresentado o mapa do estado da Bahia, e com as bolinhas vermelhas são os municípios que já possuem essas salas com recursos multifuncionais. E temos aqui também representado com outros sinais os municípios onde já possuem esses centros de como exemplos de escolas inclusivas, nós trouxemos duas escolas da rede estadual de Salvador. Uma delas é o Colégio Estadual de Soares. Ele recebe alunos portadores de deficiência mental, auditiva e visual. E o segundo colégio é o Estadual Rafael Serravalli. Esse colégio, desde 1998, recebe alunos portadores de deficiência auditiva total ou parcial. E eles têm um projeto, uma atividade muito interessante, que eles proporcionam cursos de Libras para os alunos que não são portadores de deficiência, para que esses alunos possam estar ajudando os colegas durante o processo escolar. No ano passado, esse colégio recebeu pela primeira vez um aluno autista e conseguiu desenvolver um excelente trabalho. Devido a esse trabalho realizado, no dia 18 de junho desse ano, ele recebeu nas categorias de diretor e escola de destaque um prêmio promovido pelo Movimento Apoio Autista Brasil. Esse movimento é formado por grupos de pais e familiares de pessoas autistas, e nesse prêmio eles destacam pessoas, órgãos e entidades que trabalharam pela melhoria da qualidade de vida de pessoas autistas. E, devido ao sucesso desse aluno, no ano de 2011, nesse ano de 2012, o colégio recebeu o segundo aluno autista. Boa tarde, meu nome é Joel. Antes de falar sobre o multiculturalismo, é interessante a gente saber um pouco, uma breve descrição sobre o que seria cultura. Aqui nós temos aqui o que seria basicamente, e a gente vê que é vinculada a arte, ciências, crenças, mitos, sistemas, leis, religião, ou seja, erroneamente nós pensamos que somente expressões artísticas como música, dança ou teatro sejam fruto da cultura. No entanto, há mais outras questões envolvidas na definição em si de cultura. O multiculturalismo é o termo que descreve a existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem que uma delas predomine. Atualmente, com o efeito da globalização, é cada vez mais fácil haver um intercâmbio de culturas. No entanto, estamos aqui. E é mais fácil haver essa miscigenação por todo o mundo. E nesse contexto, é necessário que a escola esteja preparada para receber alunos de mais diversos, mais diferenciadas culturas e também formas de pensar, de agir, religião. O professor, não adianta somente a escola ter uma postura multicultural se o professor não colocar isso em prática na sala de aula. Para tanto, ele deve ter o espírito aberto, ele deve ser imparcial e não ter preconceitos. O pior bloqueio para um aluno seria um professor que vai de encontro a ele. É necessário que o professor saiba escutar, respeitar as perspectivas distintas, até depender do assunto a ser tratado em sala de aula. Por exemplo, a crença na formação da Terra ou qualquer outra coisa do tipo, leva geralmente a discussões que podem ser conflitantes. E, no entanto, o professor deve ter atenção às correntes culturais existentes. As
características de uma escola multicultural são essas, basicamente. Ela deve respeitar o desenvolvimento pessoal de cada aluno, aceitar e defender o pluralismo das famílias e prevenir manifestações de racismo e, sobretudo, de xenofobia, que pode eventualmente acontecer. Na prática, que é o enfoque do nosso trabalho, a gente procurou trazer um pouco mais para a Bahia e para a vida prática esse tema que nós foi proposto, ou melhor, que nós escolhemos. Bem, para quem trabalha com criança, é interessante que o professor leve a criança a imaginar locais em que haja uma certa comunidade, por exemplo, no Polo Norte, ou então na Noruega, ou então como é que seria a vida na África, como seria viver, no caso de uma criança brasileira, imaginar como seria uma criança na Europa, uma criança na Austrália, para que ela já consiga imaginar e de certa forma já ir solidificando conceitos que vêm futuramente a impedir que ideias de xenofobia venham a aparecer durante a formação do caráter dessa pessoa, dessa criança. Além disso, aulas de idiomas, não só o idioma em si, mas também a transmissão de uma cultura de um povo, ou seja, do povo que fala o idioma. E diretamente a escola pode promover feiras culturais, até como forma de incluir a sociedade na escola, com a prestação de danças, pratos e costumes típicos. Bom, agora, concluindo um pouco do que já está falando. A Bahia, assim como o Brasil, tem uma cultura muito rica, influenciada principalmente pela africana e pela indígena. Então, eu tentei aqui ilustrar um pouco da realidade desse multiculturalismo nas nossas escolas baianas. Em 2003, foi aprovada uma lei nacional a qual torna obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira no ensino médio e fundamental nas escolas públicas e particulares. E para a implantação desse projeto, para a implantação dessa lei, alguns projetos foram criados, tais como o projeto Festas Populares de Salvador, que visa a expansão dos recursos de multimídia, a coletânea e exposição de multimídia, para ajudar na hora de dar aula a respeito dessa matéria, História e Cultura Afro-Brasileira. Mas como ela faz isso? Esse projeto tenta resgatar os múltiplos significados das festas populares de Salvador, tais como a festa de Iemanjá, ela vai das escadarias do seu Bonfim. Tem também o FAS, Festival Anual de Canção Estudantil. O projeto tem como ideia principal de que a cultura é a matriz do conhecimento. E nesse projeto o que acontece? Estudantes das escolas públicas estaduais, eles têm que criar canções e expor para todo mundo, tendo que essas canções têm como principal tema a cultura baiana. E tem aqui a declaração de uma vice-diretora de um colégio estadual baiano. Os projetos são muito importantes para os estudantes porque elevam a autoestima desses jovens e desenvolvem o protagonismo juvenil. Não trabalhamos a música pela música, mas uma música com conteúdo que contribui para a formação deles. E, antes de levar esse multiculturalismo para a sala de aula, temos primeiramente preparar os nossos professores. E muitos cursos para essa preparação são oferecidos pelo governo. Entre eles tem o curso de Educação Indígena, que foi oferecido em Salvador no ano de 2010. Que tem a formação voltada justamente para os professores e outros profissionais da área de educação. Que tem como objetivo a transformação da escola contemporânea, levando mais essa cultura indígena para a sala de aula. E como dessa sala aqui sairão grandes professores, né, todos nós assim esperamos, trouxemos aqui uma imagem que fala: ensinar é promover encontros. Ou seja, futuros professores, lembrem-se sempre de levar o mundo para as suas salas de aula.